falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Olá, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o diácono permanente Ruberval, aqui da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Sarandi. E a pedido das SEBs, das Comunidades Eclesiais de Base da Arquidiocese de Maringá, estou iniciando hoje um trabalho de explanação e apresentação do documento de estudo 114 da CNBB. Esse documento de estudo ele foi aprovado na 58ª reunião dos bispos do Brasil. Essa reunião que aconteceu esse ano na modalidade online, né? Usando aí todos esses meios de comunicação que nos últimos tempos nós todos estamos nos habituando a utilizá-los. Os bispos do Brasil, né, fizeram então o estudo desse documento, a finalidade principal é a vivência da palavra de Deus nas nossas comunidades e o vínculo da palavra de Deus e a nossa vida. Os bispos ainda não finalizaram o documento, ele está para estudo, né? A gente pode ver que a característica dele, essa cor verde dos documentos da CNBB, é um documento de estudo, ele ainda não é final, ele não é conclusivo, ele ainda não apresenta linhas de ações pastorais específicas para nós, mas é importante nós nos inteirarmos do assunto, porque logo mais ele virá a ser um instrumento de trabalho para todos nós. Os bispos do Brasil, então, eles reunidos, né, em Aparecida, de forma online, nos apresenta esse subsídio com um perfil eminentemente pastoral, né, um perfil pastoral de uso da Bíblia. Tanto que, né, o título do livro é A Animação Bíblica da Pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Essas comunidades eclesiais missionárias, essa definição, ela surgiu agora, recentemente, a partir do documento da CNBB, agora um documento de trabalho, né, um documento pastoral, que é o documento 109, que nos apresenta as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil até o ano de 2023. Então, nós estamos aí na metade do tempo, né, de aplicação desse documento. E a grande novidade que esse documento nos traz é essa forma de ver as comunidades eclesiais na dimensão missionária. Nós da SEBS, né, já conhecemos essa forma, né, essa fórmula de palavras, né, afinal nós somos comunidades eclesiais de base. E como comunidade eclesial, nós estamos inseridos nas comunidades eclesiais missionárias, assim como tantas outras comunidades que existem, né, todos os grupos de pessoas, grupos de vivência, comunidades de fé e vida, né, comunidades pastorais, grupos pastorais, movimentos, serviços, todas essas configurações formam comunidades. E a CNBB, então, a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora, vem confirmar e afirmar que essas várias formas de comunidades, elas são comunidades de igreja em missão. E nós, obviamente, né, comunidades eclesiais de base, somos comunidades missionárias. Né? Há décadas, nós anunciamos a palavra de Deus através da nossa forma de vivência, da nossa espiritualidade própria, né? A evangelização e a ação que está presente dentro da SEB. Né? Esse engajamento, esse conhecer as pessoas mais próximas, essa vivência, né, do bairro, da rua, né? Esse corpo a corpo que nós já estamos acostumados a fazer, onde nós evangelizamos, somos evangelizados e crescemos junto, né? Despertando assim o senso crítico de todos nós, despertando a espiritualidade e vivendo intensamente essa espiritualidade. Toda essa vivência, ela deve passar e ter a centralidade na palavra de Deus. E é basicamente o que o documento vem nos apresentar, esse documento de estudo. A centralidade na palavra de Deus. E ele inicia, né, falando que
O atual subsídio apresenta um perfil eminentemente pastoral. Quer contribuir para que a igreja no Brasil avance ainda mais na relação com a palavra de Deus, alimentando pessoas, grupos, comunidades e demais associações, demais uniões de pessoas, bem como estimulando o espírito missionário. A Aparecida já nos tinha trazido essa dimensão dos discípulos missionários. E nós estamos cada vez mais aprofundando essa dimensão do discípulo que ouve o mestre e do discípulo que é enviado em missão. Por isso, o coração da pastoral, continua o documento, de todo o texto que vai ser apresentado, encontra-se na animação bíblica da pastoral. A presença da palavra de Deus nas nossas pastorais. Esse subsídio deve estimular a animação bíblica da pastoral e as ações levadas a efeito ajudarão a aprimorar esse texto para que em uma futura assembleia presencial ele seja aprovado em definitivo. Como eu já falei, ele não é um documento definitivo, ele não é um documento de ação. Ele ainda é um documento de estudos que os bispos nos disponibilizaram este ano para que nós também, em comunidade, possamos lê-lo, interpretá-lo, entendê-lo e até contribuir para um documento final da CNBB. E ele tem como lema uma passagem bíblica que está bem no início do Evangelho de João. E a palavra habitou entre nós. O Evangelho de João, que começa falando que no princípio era o verbo. No princípio, Deus era o verbo, era a palavra, e essa palavra estava com Deus. E essa palavra que era Deus, veio habitar no meio de nós. Veio fecundar as nossas vidas e transformá-la em uma vida nova, uma vida renovada. Que o Deus da palavra nos ajude nessa caminhada que nós estamos iniciando, e que, se Deus quiser, concluiremos em breve. O documento lembra que a missão da igreja é prioritariamente missionária. A missão da igreja é evangelizar, anunciar Jesus Cristo a partir das suas atividades, a partir da sua forma de viver e a partir da sua convivência e relacionamento com outras entidades no mundo, outras instâncias, outras associações, outros grupos de pessoas, tudo isso a igreja se relaciona através do anúncio da palavra de Deus. Os bispos nos lembram que a palavra de Deus tem que ser esse coração, esse centro dos nossos trabalhos pastorais. Em especial, a partir do contato com a palavra de Deus, as comunidades se fortalecem. A nossa comunidade eclesial se fortalece enquanto comunidade missionária e ela tem, recordando nesse amor à palavra de Deus, o compromisso missionário que nunca se extingue. Então, essa força da palavra presente no nosso meio. E o ponto de partida é a palavra de Deus. Muitas vezes, não tanto nas comunidades eclesiais de base, mas em outros ambientes da igreja, em algumas pastorais, movimentos, às vezes a gente não dá aquela devida atenção à palavra de Deus. E ela que é esse fundamento que nos impulsiona na missão. Então nós precisamos cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus, conhecê-la, vivenciá-la, experimentá-la e transmiti-la através dos nossos testemunhos. Na Arquidiocese também nós estamos estudando outro documento que é nos apresentado do Frei Reinert, que é esse aqui. Paróquia Iniciação e Iniciação Cristã. Paróquia Iniciação Cristã. A dimensão da animação bíblica da Arquidiocese de Maringá já está começando os trabalhos com esse livro, já fizeram um estudo durante algum tempo. E uma coisa muito importante que o livro nos apresenta, que pelo itinerário da iniciação cristã, tendo como fundamento o antigo catecumenato, e a vivência desse catecumenato, dessa experiência de Deus numa comunidade que é a paróquia, ela deve estar também centrada, baseada na palavra de Deus. Então é muito importante, Eu sei que pastorais, movimentos e serviços, muitos têm uma afinidade muito grande com a palavra de Deus, outro nem tanto, E muitas vezes essa não afinidade mais profunda com a palavra de Deus se dá muitas vezes na vontade que a gente tem do trabalho pastoral, de já chegar, pegar, pôr a mão na massa e executar o trabalho. Corremos o risco do ativismo, que é muito comum em algumas pastorais. Então a gente precisa respirar, esvaziar-nos de nós, preencher com a palavra de Deus que nos anima, que nos orienta e que nos impulsiona
né, a uma ação pastoral mais eficiente. E o livro vem trabalhar nessa mesma linha, né? O primeiro capítulo dele fala a palavra, fala da palavra, né? É um trocadilho aqui interessante, né? Que a palavra de Deus fala da palavra que é Jesus Cristo. Ele lembra, né, que nós somos uma igreja a caminho, atravessando a história, assim como Jesus caminhava no seu tempo, né? Nós não vamos ver Jesus parado por muito tempo em um local só, né? Jesus ele está constantemente em caminho, né? Foram pouco mais ali de 3 anos, né, em torno de 3 anos do ministério de Jesus Cristo aqui caminhando na terra, né, nessa terra que hoje nós caminhamos, mas o tempo todo ele esteve a caminho. E ele começa, né, chamando aqueles seus seguidores mais próximos em um momento de caminhada, né? Quando ele passa ao lado do mar da Galileia e começa a chamar os primeiros discípulos, né, André e Pedro, Jesus está a caminho, né, e está fazendo esse percurso de caminhada. Jesus também, né, nessa caminhada, ele vai também atrair outras pessoas. A exemplo do centurião em Cafarnaum, o paralítico, né, os estrangeiros de Tiro e Sidônia e tantos outros personagens que veem Jesus passar pela vida. Né, a gente lembra de Zaqueu, que sobe lá na árvore, né, para ver Jesus que passava, né? E aí Jesus ainda pede para ele descer, que ele vai fazer a refeição na casa dele. Então esse estar a caminho, esse itinerário de fé que Jesus nos deixa, a igreja continua e atravessa a história, né? Por longos 20 séculos, 2000 anos, né, a igreja vem percorrendo os caminhos da humanidade e anunciando Jesus Cristo. Porque a missão da igreja é essa. A missão da igreja é evangelizar, anunciar a Jesus Cristo. A Evangelho Nuntiante, no parágrafo 14, ela nos lembra, né? Evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais profunda identidade, né? E nós, como comunidades de igreja, comunidades eclesiais, também deve ser essa nossa missão mais profunda, evangelizar. Evangelizar através de tantos e tantas situações de nossa vida e atos que nós promovemos e testemunhos de vida que nós promovemos no meio das comunidades. E esse itinerário, essa caminhada, essa missão, anuncia a palavra principal que é Jesus Cristo. É a palavra de vida eterna, né? Como nos lembra João no capítulo 6. Para a igreja, não existe outro método, né? O de anunciar a palavra de Deus. Sem a palavra, é como que se a igreja quisesse evangelizar silenciando o próprio Jesus, né? Um absurdo, né? Anunciar a Jesus sem falar, né? Sem testemunhar, sem o agir, né, pastoralmente baseado na palavra de Deus. Então é isso que a igreja está nos chamando a atenção cada vez mais, né? O desejo da igreja no Brasil é alargar os ouvidos à voz do Senhor, ouvir bem a voz do Senhor. E Jesus, esse Senhor que nos fala de muitas formas, né? Entrando agora mais especificamente na palavra de Deus, né? Entrando mais especificamente na palavra de Deus, Jesus, no seu tempo, nos falava de uma forma bem peculiar, né? Ele nos falava em parábolas. Parábolas são historinhas contadas, né? Historinhas que têm um sentido final, né? Aquele sentido da história, né? Aquela moral da história no final, né? Da vida que é, da historinha ali que é contada. Então Jesus falava em parábolas, né? Às vezes ele dizia assim que ele era coisas que ele falava e nem todo mundo conseguia entender, né? Porque ele usava ali alguns termos, algumas formas de se expressar que no ouvido de alguns não tinha nenhum sentido, mas no ouvido daqueles que tinham fé tinham muito sentido. E essa palavra que é Jesus, o livro nos traz, né? Esse documento da CNBB nos traz a partir da temática da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos, né? O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os 3 evangelhos apresentam essa parábola do semeador, né? Eles têm praticamente que o mesmo ensinamento textual ali escrito. O de Mateus ele tem alguns detalhezinhos a mais, que é o que o livro nos apresenta com mais detalhe, né? A parábola do semeador, fica lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E
os evangelistas percebem a grandeza da palavra de Deus no ministério de Jesus. Os três realçam, né, que o próprio Senhor é também o seu intérprete. Muito bem. A gente lembra, né, da parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e jogava a semente, né, na beira do caminho. Algumas caíram, né, na pedra, outros no espinheiro, né, outro na terra de pouca profundidade, e tem aquelas que caíram em terreno fértil, né? Jesus, inclusive, né, uma das poucas parábolas que depois ele explica o sentido das parábolas para os discípulos, né, entenderem bem, né, qual que é o sentido dessa parábola. E essa semente que é lançada pelo semeador, ela passa a ser mais importante, o elemento mais importante da parábola, porque essa semente é a própria palavra de Jesus que é semeada no meio do povo, né? É fácil perceber que na parábola do semeador, que ele acentua muito mais a semente do que o semeador. Ele mesmo dispõe enfaticamente que a semente é a palavra, né? Justamente isso, né, que a gente acabou de comentar. Então essa palavra, essa semente lançada é a palavra de Deus. Mateus, ele coloca, né, em face do leitor, de todas as épocas, inclusive da nossa época, os caminhos favoráveis e contrários à palavra de Deus. Os terrenos que ali recebem a semente têm terrenos contrários e terrenos favoráveis, assim como a semente na terra. A palavra é lançada no mundo com todas as suas contradições, né? Esse mundo com as suas contradições, a palavra de Deus é lançada. Às vezes a gente pergunta, né? Se pergunta por que esse semeador que Jesus trouxe na parábola não observou melhor onde ele lançou a semente, né? Para que lançar no meio dos espinhos? Para que lançar à beira do caminho, né? Onde as aves vêm comer? Terreno pedregoso, né? Porque ele só não lançou a palavra, a semente, né? Do texto, né? Porque ele não lançou a semente somente em terreno fértil. É porque o mundo onde essa semente é lançada, que a palavra de Deus, no mundo existe muitas diferenças, controvérsias, situações extremas de violência, de pobreza, né, de tantas coisas negativas. Deus não escolhe aonde lança essa palavra. Ele não faz, né, é bíblico, né, ele não faz acepção de pessoas. Ele lança essa palavra para todos e todas, né, e aguarda um coração fraterno, né, um coração fértil para que essa palavra, essa semente caia e produza fruto. Ele suscita, né, encontros e desencontros a palavra de Deus. Se por um lado há dificuldades na semeadura, por outro está assegurada a alegria surpreendente do fruto produzido. Essa ambiguidade que a gente vive hoje em dia, né, essas crises, essas dificuldades, não é de hoje. Cada época tem as suas crises, as suas dificuldades, mas em todas elas a palavra de Deus é lançada. É decisiva, é fundamental e é irrenunciável lançar a semente, a palavra de Deus. Então a igreja, nessa sua missão fundamental de evangelizar, é irrenunciável para ela não lançar semente. Ela lança a semente, que é a palavra de Deus. E ela usa de mim e de vocês para que essa palavra chegue a quem precisa chegar. Aprofundando um pouquinho na parábola, né? Com grande frequência, os evangelistas nos mostram Jesus em caminho, Jesus a caminho de algo, em saída, né? E ultimamente é nos pedido essa igreja em saída, né? Deixar de ser essa igreja estática que espera as pessoas vir até ela para fazer o inverso, né? A pedido do próprio Papa Francisco, uma igreja em saída, uma igreja que vai às periferias evangelizar, anunciar a palavra de Deus, né? Não necessariamente chegar lá e falar e ler textualmente a Bíblia, mas anunciar a Deus nos seus atos, nos seus gestos, no seu acolhimento, né? E sofrer junto com aqueles que sofrem. Isso é evangelização, isso é lançar as sementes da palavra de Deus. Assim como Jesus, que percorria todas as cidades e povoados, e ao ver as multidões, Jesus enchia-se de compaixões por ela. Jesus sentia a dor, a necessidade, a carência daquelas pessoas. Assim como nós, né, precisamos sentir o grito das pessoas, o grito do sofrimento, das dores, das lamentações,
e a igreja sempre ouviu, né? Através de tantos e tantas pessoas ao longo da história que se compadecem dos mais necessitados. No dia da parábola, né, essa a parábola do semeador, Jesus sai da casa onde ele estava e vai para junto do mar, né? Então ele faz uma caminhada e senta-se à beira do mar. Para proclamar a palavra é necessário sair, né? A igreja está em saída. Sentar-se junto ao mar é sentar-se junto às dificuldades. O mar, naquele tempo, né, representava muitos perigos, né? Muitas coisas ruins vinham do mar. Invasões de outros povos, ou até mesmo questões climáticas, né? Nós vemos hoje, né, essas situações extremas do clima. Então, muitos perigos vinham do mar. E Jesus se senta ao lado desse símbolo de perigo que é o mar para anunciar a palavra de Deus. E o fato de Jesus, que está a caminho, de repente ele para e senta, é o gesto daquele que vai ensinar, que vai transmitir um ensinamento, né? A atitude do mestre que se põe a ensinar os seus discípulos. O semear, né, o lançar a semente na tradição bíblica é sinal de esperança, né? É sinal de que acredita que dali sairá alguma coisa muito boa e as sementes são lançadas. A imagem da semeadura ilustra que Deus, em grandes atenções, quer construir a aliança com os seus filhos, com os seus eleitos, né? Novamente, Deus não faz acepção de pessoas. Se o meu coração está endurecido, está cheio de espinhos, né, de mágoas, de rancor, Deus não olha isso. Ele lança a semente, né? E por mais que esteja meu coração fechado, essa semente de repente pode penetrá-lo, pode transformar, né, a minha vida a partir de dentro. O semeador em saída põe-se a semear e está retratando os encantos renovados por Deus e por seu povo pecador, né? Deus nos ama, né? Ele se encanta com cada um de nós e ele quer a nossa salvação. E a igreja, né, no movimento de semear a palavra de Deus, mantém vivos e ativos na história e no tempo a esperança, né? Essa esperança da salvação. O semeador, novamente, não se preocupa com o solo que ele lança a semente, né? Para Francisco, né, ele diz assim para nós, o Papa Francisco: o Senhor quer a palavra semeada em toda parte, de modo ao fazê-la chegar a todos os ambientes e até nos espaços e contextos mais distintos e mais distantes, né? Até os confins do mundo, né? Isso é o imperativo de Jesus no final dos evangelhos sinóticos, né? Em especial no evangelho de Marcos, quando ele pede, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova, anunciai essa alegria da boa notícia que Jesus trouxe para aqueles discípulos e traz constantemente para cada um de nós. O destino dessa semente que é lançada, que cai em terreno pedregoso, nos espinhos ou nos mesmos traços, se põe a vislumbrar nas palavras de Jesus acerca das cidades daquela época. Jesus andou e lançou a palavra, lançou a semente, né? Nas cidades de Corazim, Betsaída, Cafarnaum, né? Em tantos lugares. Porém, nem todas essas cidades acolheram a palavra de Deus. Jesus sabia, né, que aqueles lugares nem sempre tinham pessoas muito boas, né? Existiam sim algumas, mas a maioria não era. Mesmo assim, ele anunciou a palavra de Deus. E teve até aquele fato da região dos Gadarenos, onde Jesus, né, tem aquela situação de tira o espírito impuro lá de uma pessoa e joga nos porcos, e os porcos se precipitam, né, lá no abismo lá e caem no mar, né? Aí esse pessoal, esses gadarenos, aí se estranham lá com Jesus, né? E também pede para Jesus ir embora, né? Ou seja, né, é a palavra que não foi acolhida. Aconteceu, né, isso com ele, né? E aconteceu com a palavra de Deus também, né? E Jesus termina normalmente as suas parábolas com mais um imperativo, né? Uma coisa assim profética. Ele fala, né? Quem tem ouvidos, que ouça, né? Então, no final dessa parábola, Jesus fala dessa forma, que é assim, mais uma vez nos chamando a atenção para abrirmos bem os ouvidos, para que a palavra semente chegue no nosso coração e possa causar efeitos, né? Que a gente possa entender bem essa passagem. Ok. Ainda continuando nessa dinâmica da palavra de Deus que é semeada, né?
Há também boas notícias, né? Não é só os terrenos pedregosos, espinhudos, né? E tantos outros terrenos não certos para a palavra crescer, né? Como semente, né? Há várias situações onde a semente ela cai e produz fruto, né? E é gratificante esses frutos produzidos, né? E a boa palavra, o bom terreno que recebe essa palavra de Deus, né? Quando ele é fértil, ele vai produzir frutos e muitos frutos, né? Jesus fala de 3 quantidades diferentes, né? Vai produzir 100, 60 ou 30 frutos por um, né? Então, essa semente da palavra de Deus, quando cai em bom terreno, produz frutos. E produz frutos constantemente, né? Não é uma única vez, né? Assim como alguns grãos que são lançados na terra e produzem apenas uma vez, né? Aqui na nossa região a gente vê muito aí trigo, né? O milho, soja, né? E outras culturas onde aquela semente que morre gera uma outra árvore, né? Uma outra planta, melhor dizendo, e essa planta vai gerar uma única colheita. Não. A palavra de Deus gera frutos constantemente. Quando Jesus fala de gerar 100, 60 e 30 por um, é essa palavra que está gerando frutos constantemente. E o fruto da palavra, da semente, é apresentado, né, nessas dimensões, e a multidão extasiada, né, ela é equiparada ao bom terreno, né, o terreno fértil, né, dessas pessoas. O nosso terreno precisa ser esse terreno fértil que acolhe com alegria. Jesus lembra, né, de alguns, os evangelhos lembram, né, de alguns fatos onde Jesus teve bons terrenos onde acolheram a palavra e o reconheceram enquanto filho de Deus, né? A gente lembra o centurião, né, que pede para Jesus a salvação para sua filha, a mulher que padecia de uma hemorragia de muitos anos, né? Todas essas pessoas têm um coração fértil, recebem a palavra de Jesus e eles são agraciados não só com a cura, mas também com a salvação, né? E nesses casos específicos e alguns outros, Jesus diz: tua fé te salvou. Então, olha só, é o bom terreno do coração que recebe essa palavra de Jesus, transforma a sua vida e a salva, né? A propõe para a salvação que está em Cristo Jesus. É esse o rumo da explicação conclusiva de Jesus, né? Profética, né? Quem tem ouvidos, que ouça, né? E lembra também do antigo Shema Israel, né? Escuta, Israel, né? Então é esse chamado de Deus para que nós possamos parar, ouvir, preparar o coração para a boa acolhida da palavra de Deus, que é a semente da palavra de Deus. E aos discípulos, né, daquele tempo e de hoje, a nós, incumbe a grande missão de ensinar o povo de Deus a ouvir a palavra e a ela responder. Muito bem. Então, nesse primeiro encontro, né, que nós estamos começando a meditar, a estudar o documento 114 da CNBB, era isso que nós tínhamos. Essa vontade dos bispos de que a palavra se torne cada vez mais presente nas nossas atividades pastorais. Que encontre em nós, né, e encontre nas pessoas destinatárias dos nossos trabalhos pastorais terrenos férteis para que a palavra produza muitos frutos. Produza 100, produza 60, produza 30, que produza frutos constantemente. Um abraço e até a próxima.